Fala moçada! Este é o módulo 9, quase terminando, da nossa disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1, do campus Alto Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei. Neste módulo nós vamos tratar de manipulação de strings. O que vem a ser manipulação de strings? Primeiro, uma string é um conjunto de caracteres. Então, nós podemos pegar a string, tratá-la como se ela fosse uma lista e acessar cada um dos caracteres. Além disso, uma variável do tipo string possui várias funções. Um parêntese. Esse assunto, uma variável, possuir funções, nós vamos tratar no próximo módulo, que é orientação a objeto. Por enquanto, aguardem. Fecha parênteses. Então, uma variável do tipo string, ela possui várias funções que nos ajudam a manipular uma string. Existem várias operações que já estão prontas. Nós precisamos só de usar de acordo com a necessidade. Então vamos lá, tratando a string como uma lista. Vamos a um exemplo. Criei uma string chamada texto. Coloquei entre aspas simples, lembrando que pode ser entre aspas duplas também. Usei a funçãozinha len para obter o tamanho da string, ou seja, o número de caracteres. Joguei para a variável tamanho e fiz um for, onde o i vai de 0 até tamanho menos 1. Para cada valor de i, eu imprimo na tela print texto na posição i. Ele vai imprimir o caractere daquela posição. Exemplo, quando i for igual a 0, vai vir dentro da variável texto e imprimir o que está na posição 0, vai imprimir o maiúsculo. Quando i for igual a 1, vai imprimir n. E assim sucessivamente. Uma outra forma de se tratar é texto, onde eu faço for i em texto, ou seja, i vai assumir cada um dos caracteres contidos no texto. E aqui eu imprimo na tela, um por linha. Vamos executar esses dois exemplos no Visual Studio. Aqui nós temos o primeiro exemplo, onde o i assume cada um dos valores entre 0 e enquanto for menor que tamanho. E eu imprimo texto na posição i. Ao executar, nós temos cada um dos caracteres da string contendo o valor universidade sendo impresso em uma linha diferente. Agora, nós temos o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, o for está diferente. O resultado é o mesmo, mas o for foi feito de forma diferente. Eu fiz for i em texto, ou seja, o i vai assumir cada um dos caracteres contidos dentro de texto e ele vai ser impresso na tela. Ao executar, nós vamos ver que o resultado é o mesmo, mas a forma de se fazer, ou seja, a forma de se usar o comando for, foi diferente. Agora, nós vamos acessar a string, mas somente parte dela. Como que nós vamos fazer isso? Da mesma forma que nós fazemos com uma lista. Vejam o exemplo. Eu tenho palavra, que é uma variável, que recebeu a string Campus Alto Paraupeba. Depois, a string parte vai receber palavra da posição 3 até a posição 14, ou seja, enquanto for menor que 15. Relembrando que sempre começa na posição 0. Aí eu tenho 1, 2, 3. O primeiro a pegar é aqui, o P, 3. Depois continua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vai pegar do P até o R. Lembrando que o espaço também é um caractere. Quando eu mandar imprimir parte, vai aparecer do P até o R. Vamos executar. Executando. Olha, imprimiu do P até o R do Paraupeba. Lembrando que aqui eu fixei valores. Obviamente, vocês podem colocar quaisquer valores que vocês quiserem aqui, inclusive pedir para o usuário esse valor. Aqui eu tenho dois exemplos. Nesses exemplos eu pego também parte da minha string. No primeiro exemplo, a string palavra eu vou pegar da posição 7 até o final da minha string. Nesse exemplo, eu vou pegar da posição 0 até a posição 7, ou seja, menor do que 8. Executando vai ficar mais simples. Primeiro, vamos
imprimi na posição 7 até o final. Vejam, apareceu Alto Paraupeba. Agora, da posição 0 até a 8. Vamos imprimir, apareceu campus A. Obviamente que eu posso colocar as duas, da 0 até 8 e da 8 em diante. Ou seja, da 8 até o final. Vou dividir minha string por 2. Dividir a minha string em duas partes. Como já mostrado em um exemplo anterior, eu tenho a funçãozinha len, que retorna um número de caracteres contidos dentro da minha string. Lembrem, espaço também é caractere, então o espaço também será contado. Nesse exemplo, eu pego uma frase do usuário, jogo para dentro da variável x e peço len, passando como parâmetro de x. O número de caracteres que o usuário digitou vai ser jogado para tam e eu imprimo na tela. Número de caracteres. Aparece o número de caracteres que o usuário digitou e jogou para dentro da variável x. Vamos executar. Executei. Digite uma frase. Vou digitar meu nome. Rony Lídio da Silva. Número de caracteres, 20. Sendo que também foram contados os 3 espaços que eu tenho dentro dessa string. Este exemplo é um pouquinho mais complexo, mas nele nós conseguimos ver cada um dos caracteres contidos dentro da string e vamos utilizar a funçãozinha len também, para conseguir saber o tamanho da nossa string. Aqui eu peguei uma frase do usuário e joguei para dentro da variável x. E a variável tam vai receber o tamanho da string x, ou seja, um número de caracteres. Eu faço um for, onde o i varia de 0 até tam. Para cada uma das posições da minha string, ou seja, x na posição i, lembrando que i vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2 e assim sucessivamente. Então, para cada uma das posições de x, eu verifico se é igual a maiúsculo, ou a minúsculo ou a maiúsculo. Se for a minúsculo ou maiúsculo, eu imprimo na tela o caractere hashtag. Se for uma letra diferente, eu imprimo o caractere que está dentro da string. Ou seja, quando eu executar aqui, todos os caracteres A maiúsculo ou A minúsculo vão ser substituídos por hashtag na hora de imprimir na tela. Vamos executar para vocês verem isso funcionando. Lembrando que nesse código o i vai variar até tam. Então, quando o i for igual a 0, ele vai lá, pega a string na posição 0, verifica se é igual a maiúsculo ou se é igual a minúsculo. Se for, ele imprime o hashtag. Se não for, ele imprime o próprio caractere. Neste exemplo, eu não estou mudando a string x. Eu simplesmente estou imprimindo a string x caractere por caractere e substituindo os caracteres A minúsculo ou maiúsculo. Vamos executar e digite uma frase. Eu vou digitar abracadabra, com bastante A. Todos os As foram substituídos por hashtag. Então apareceu o hashtag no lugar de cada um dos As aqui. Uma operação muito comum com string é chamada de concatenação. Mas concatenação é uma coisa muito simples para esse nome pomposo. Concatenar duas strings quer dizer unir as duas strings para formar uma só. Para fazer isso, nós utilizamos o operador mais. Existe a chamada sobrecarga de operador. O que quer dizer isso? O mais ele é utilizado tanto para fazer conta, para somar, como para string, para unir duas strings. Aqui eu tenho um exemplo. Eu peço para o usuário o nome, peço para ele o nome do meio e peço para ele o nome da família dele. Depois eu faço nome mais espaço mais middle mais family. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou concatenando 5 strings. A primeira string tem o nome do usuário, a segunda um espaço, a terceira o nome do meio, a quarta um espaço, a quinta o nome da família. Então a variável completo vai ser o resultado da união de todas essas strings. E eu imprimo completo na tela. Vamos executar para vocês verem. Indo direto para a execução.
Digite seu nome. Rony. Middle nome. Elídio. Tem um erro aí. Na verdade, esse é o nome da minha família, mas tudo bem. Sobrenome. Silva. O resultado, Rony Elídio Silva. Por quê? Eu peguei cada uma das palavras em uma das variáveis. Name, middle e family. Depois eu fiz a concatenação utilizando o mais. Concatenei essas três com espaços entre elas para sair exibindo na tela Rony Elídio da Silva. Agora, ao invés de unir, eu vou separar uma string. Eu vou explicar para você essa funçãozinha split. Essa split, ela separa cada uma das palavras contido dentro de uma string. Lembrando que a divisão entre as palavras é um espaço ou podem ser vários espaços. Então, como que funciona isso? Eu criei a variável texto que vai receber uma frase do usuário. Depois, a variável texto, eu coloco ponto split. Presta atenção, a variável ponto o nome de uma função. Aqui é um exemplo de uma função que está dentro da minha string. Como que isso ocorre? Módulo 10. Próximo módulo eu explico orientação a objetos. Por enquanto, vamos só utilizar. Então, quando ele faz o split, ele pega a string, divide ela em palavras e cria uma lista, onde cada elemento dessa minha lista vai ser uma palavra dessa string. Então, essa variável lista vai ser uma lista onde cada elemento vai ser uma palavra que estava dentro da variável texto. Depois, quando eu imprimir lista, vai aparecer a lista, mas vai aparecer no formato da lista, com colchetes, com os elementos separados por vírgula, cada elemento entre aspas, porque é uma string. Então, vamos ver isso executando para vocês terem a noção dessa divisão da string em várias palavras que vão ser inseridas dentro de uma lista. Vou iniciar o programa já digitando a frase Universidade Federal de São João del Rei. Quando eu der Enter, veja, apareceu a lista, no formato da lista. Cada uma das palavras foi colocado em um dos elementos da lista. Universidade Federal de São João del Rei. Ou seja, foram criados vários elementos desta lista que foi exibida aqui na frente. Isso é útil para conseguir pegar parte da minha frase e analisar palavra por palavra. Nos exercícios vocês vão precisar dessa técnica. Esse é um outro exemplo de função que já está presente dentro da string. É a funçãozinha replace. Vejam no exemplo. Aqui eu criei uma variável chamada texto que recebe a string ordem e progresso. Depois eu coloco texto.replace. Eu estou utilizando a função replace que está dentro de texto. Para essa função eu coloco dois parâmetros. A substring procurada e uma string que vai substituir a string procurada. O que quer dizer? Dentro da string texto, todas as vezes que aparecer um E, esse E vai ser substituído por dois Is comerciais. Então, a string texto que possui o conteúdo ordem e progresso, vai ter ordem e progresso, onde o E vai ser substituído por dois I comerciais nesses pontos aqui. Vamos executar no Visual Studio. Executei, olha o resultado. O E foi substituído por 2i comercial. Detalhe importante, aqui eu coloquei um único caractere, mas eu posso colocar qualquer conjunto de caracteres, qualquer string. Pode ter mais de um caractere, que ele vai procurar aquela sequência e substituir. Exemplo, eu quero substituir SS por 2i comerciais. Olha, nessa execução, na palavra progresso, 2S foi substituído por 2i comercial. Um outro exemplo de função já pronta dentro da string é a funçãozinha count. A função count, ela conta a ocorrência de uma substring dentro da string. Vamos ao exemplo. Aqui eu tenho o texto falando, você sabia que sabia assobiar?
E eu faço texto.count e coloco como parâmetro de count a substring sabia, certo? Ele vai vir dentro da string e contar quantas vezes essa substring está dentro dessa string. Vejam que está aqui na primeira vez, sabia. Sabiá tem acento, então é diferente. E eu tenho sabia de novo. Então vai aparecer duas vezes. O valor da contagem vai vir para dentro da variável C e eu imprimo na tela C. Nesse caso, vai dar 2 o resultado. Vamos ao Visual Studio. Após a execução, apareceu como resultado aqui, 2. Por quê? A palavra sabiá, esse conjunto de caracteres, aparece 2 vezes dentro da string texto. Obviamente, também, aqui eu posso substituir, colocar um string com 1 caractere, com 2, com quantos eu quiser. Exemplo, contar quantos S tem lá dentro. Executei, aparecem 5 variáveis, 5 caracteres S na minha string. Agora nós vamos olhar a funçãozinha find. A funçãozinha find, ela procura uma determinada string, a ocorrência dela, e ela retorna a posição em que se encontra essa substring. Na verdade, ela retorna a posição do primeiro caractere da primeira ocorrência da substring que é passada como parâmetro. Então vamos ao exemplo. Aqui, a mesma string, você sabia que sabia, subiar. Aí eu faço texto, que é o nome da minha string, ponto find sabia. Ele vai vir aqui dentro, vai achar a primeira ocorrência, que é a palavra sabia, que está aqui nessa posição, e vai retornar vai retornar o índice, a posição do S. Porque qual vai ser essa posição? Sempre começa em 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então o retorno dessa função vai ser 5, vai ser jogado para C e exibido na tela. O resultado é 5. Vamos executar para vocês verem. Eu executei e falou que esse conjunto de caracteres, sabia, ele está na posição 5. Quer dizer que o primeiro caractere se encontra aqui dentro da string texto na posição 5. É o valor que find retornou para C. Se a string não estiver, o valor é menos 1. Ou seja, se o resultado for menos 1, quer dizer que a string passada com parâmetro não está dentro da string maior. Exemplo, kkk. Quando eu executar, veja, o resultado é menos 1. Quer dizer que dentro da variável texto não existe essa substring kkkk. Aqui nós temos duas funçõezinhas que são bem úteis na programação, que é a funçãozinha upper e a funçãozinha lower. Upper pega todo o conteúdo da string e joga para a letra maiúscula. Lower manda todo o conteúdo da string para a letra minúscula. Então, nesse exemplo, bem simples, eu mando imprimir a Universidade Federal de São João del Rei de forma em que eu vario as primeiras letras sempre maiúscula, depois o restante minúsculo. Entretanto, quando eu coloco aqui ponto upper, eu pego tudo e jogo para maiúsculo e vai aparecer tudo em maiúsculo. Na segunda linha, eu jogo tudo para minúsculo, vai aparecer tudo minúsculo. Independente se está maiúsculo ou minúsculo aqui dentro da string, o resultado vai ser de acordo com a função. Aqui vai ser tudo minúsculo e com essa vai ser todo maiúsculo. Vamos executar para vocês verem. Executei, apareceu de acordo com o que eu pedi aqui. Na primeira impressão, Universidade Federal de São João del Rei saiu tudo maiúsculo. Na segunda, saiu tudo minúsculo. Vejam aqui o resultado. Prestem atenção no seguinte. Dessa forma que eu fiz aqui, eu peguei a string e na própria string eu coloquei ponto upper. Ele já pega a própria string e a função lá dentro é executada. Eu poderia fazer de outra forma? X? Sim, poderia. Exemplo, colocar a variável x no lugar de Universidade Federal de São João del Rei. Então eu teria que criar uma variável com o conteúdo que é a string que eu quero imprimir. Como x recebe Universidade Federal de São João del Rei.
tanto dessa forma, onde eu chamo a função a partir da variável, como da forma anterior, onde eu chamo a função a partir da string em si, vai funcionar. Quando eu executar, vejam que o resultado é o mesmo. Este exemplo eu já passei para vocês no módulo 1, onde eu dei uma pequena explicação sobre string. Dentro do string tem várias funções que me ajudam a identificar o tipo de dado que eu tenho salvo ali na string. Aqui eu dei um exemplo dessas funções. Primeiro, is ao num está perguntando se é letras e números que contém dentro da minha string. Ou seja, se só tem letras e números. Se tiver um espaço, isso daqui dá falso. Se tiver só letras e números, isso daqui dá maiúsculo. A funçãozinha isAlpha verifica se só tem letras. True, se tiver só letras. Falso, se não tiver só letras. IsDigit verifica se só tem números. IsUpper verifica se está tudo em maiúsculo. IsLawyer verifica se está tudo minúsculo. E IsTitle verifica se a primeira letra de cada palavra está em maiúsculo e o restante tudo em minúsculo. Já fizemos isso, já executamos, mas vamos executar este exemplo mais uma vez para vocês relembrarem. Executei, digite alguma coisa, eu vou digitar Rony 1, 2, 3. Primeira letra maiúscula, as demais letras em minúsculo, com 3 dígitos. 1, 2, 3. Enter, vamos lá. Primeiro, alfanumérico, letras e número. O resultado da funçãozinha isAllNum deu true, porque aqui eu só tenho letras e números. Segundo, contém apenas letras, resultado da função isAlpha. Então, se contém apenas letras, deu falso, porque eu contenho números também. Terceiro, contém apenas números, deu falso, que é o resultado da funçãozinha isDigit. Então, eu não tenho só números. Próximo, está em maiúsculo, falso, que é o resultado da função isUpper. Está em minúsculo, resultado da função isLawyer, que deu false também. E por último, é título, que é o resultado da função isTitle, deu true, porque isso daqui está com a primeira letra em maiúsculo R, o restante está em minúsculo. Código ASCII de caracteres é um número associado a cada caractere que você encontra no teclado do computador. Então, se você procurar na internet tabela ASCII, vai vir uma tabela e para cada caractere você vai ter um número inteiro associado. Nós precisamos saber de cor? Não, não precisa. Você não precisa saber qual é o código associado a cada caractere. Exemplos que nós temos é o A maiúsculo é 65, o B maiúsculo 66, o A minúsculo é 97. Para trabalhar com caractere e com número, o Python possui duas funções. Uma funçãozinha é a ORD e a outra é a CHR. A funçãozinha ORD, ela recebe aqui uma string. Essa string tem que ser formada por apenas um caractere e ela verifica qual é o código associado a essa string. Ou seja, ORD, se eu colocar aqui entre parênteses o A, entre aspas, simples, o resultado da funçãozinha ORD vai ser 65. O caso oposto é a funçãozinha CHR, onde eu coloco um número inteiro e ele me retorna qual o caractere correspondente. Então, quando eu coloco CHR de 65, ele vai me retornar o A maiúsculo. Aqui nós temos um exemplo da funçãozinha ORD. Eu pego com o usuário um texto e, utilizando for e o tamanho do texto, eu vou acessar cada um dos caracteres contidos dentro dessa string. Aí eu coloco o caractere na posição I, 2 pontos, mais o código correspondente dele na tabela dos caracteres ASCII. Vamos executar. Executei, eu vou escrever universidade. Como
resultado apareceu que U maiúsculo possui código 85, N minúsculo 110 e assim sucessivamente. Este é um exemplo da funçãozinha CHR. Neste exemplo, eu recebo um número do usuário e ele exibe na tela qual é o caractere correspondente. Importante, esse número varia de 1 até 255, porque a tabela ASCII 2 possui 255 valores, 255 códigos associados a 255 caracteres. Nesse exemplo, eu criei um laço infinito, pego um número, se ele for a 0, termino meu programa. Se ele for diferente de 0, vai executar essa linha, onde eu vou pegar esse número, converter para caractere e jogar para dentro de C. Aí eu exibo na tela que o número ele é correspondente àquele determinado caractere. Vamos executar para ficar mais simples. Nessa execução, cada uma vez que o laço for executado, vai pedir um número. 65, que a gente já conhece, apareceu o A maiúsculo. Agora eu vou querer 97, apareceu o A maiúsculo, minúsculo. Agora eu vou pegar um número aleatório, 168, apareceu 2 pontinhos em cima, como se fosse apóstrofo. Vamos a um outro exemplo aleatório, 190, apareceu 3/4. Ou seja, todos os caracteres que você vê no seu teclado possuem um código e você pode saber com um programa como esse. Se eu colocar com 0, termina o meu programa. E chegamos ao fim de mais um módulo. Este módulo 9 é o penúltimo. Após ele só tem mais um, o 10, que trata sobre orientação a objeto. No próximo módulo eu não vou entrar em detalhes sobre orientação a objetos. Eu vou passar superficialmente, porque esse não é o intuito dessa disciplina. Então, moçada, aquele abraço e até um próximo vídeo.